Nesta cidade, peixes caem do céu como chuva. Não é lenda. É difícil de acreditar, não é? Chuva de peixes. Soa como um mito religioso, uma anedota exagerada ou uma daquelas fake news bizarras que circulam nas redes sociais. Mas, e se eu te dissesse que todos os anos, em um pequeno e pacato município chamado Ioro, no coração de Honduras, isso realmente acontece? Não estamos falando de um único relato estranho ou um fenômeno isolado. Estamos falando de algo registrado há décadas, com testemunhas, vídeos, fotografias e, pasme, até um festival anual para celebrar o acontecimento. A Alúvia de Peces, como é chamada localmente, já faz parte do calendário da cidade. Quando as nuvens carregadas começam a se formar no céu, entre os meses de maio e julho, os moradores se preparam, porque eles sabem, peixes vão cair do céu, de novo. Mas antes de mergulharmos nesse fenômeno inacreditável, precisamos entender melhor o cenário onde tudo isso ocorre. Ioro é uma cidadezinha situada na região norte-central de Honduras, cercada por montanhas, florestas tropicais e rios. Uma típica cidade latino-americana do interior, com ruas tranquilas, casas coloridas, crianças jogando bola nas praças e senhoras vendendo tamales nas esquinas. Mas uma coisa faz Ioro se destacar do resto do mundo: sua fama como o lugar onde chove peixe. E o mais curioso, os moradores não se assustam, muito pelo contrário. Para eles, a chuva de peixes é um sinal de esperança, uma bênção, quase um presente divino. Alguns acreditam que é um milagre do lendário missionário espanhol Manuel de Jesus Subirana, que teria vivido no local no século XIX e pedido a Deus, em orações fervorosas, que ajudasse o povo de Ioro, assolado pela fome. A lenda diz que, como resposta, peixes começaram a cair do céu e não pararam desde então. Todos os anos, entre maio e julho, após uma tempestade intensa, o chão da cidade se cobre de pequenos peixes prateados, a maioria ainda vivos, debatendo-se nas ruas molhadas. E o mais surpreendente, esses peixes não são encontrados nos rios da região. Cientistas já analisaram as espécies e constataram que são diferentes dos peixes comuns dos arredores. É como se viessem de outro lugar. Mas como isso é possível? Uma das explicações científicas mais populares gira em torno dos chamados tornados ou trombas d'água. Em teoria, essas colunas giratórias de vento extremamente forte poderiam sugar a água e os peixes de lagos ou rios distantes e levá-los por quilômetros antes de derrubá-los sobre a terra. Essa hipótese parece plausível à primeira vista. Afinal, já tivemos relatos de chuvas de rãs, caranguejos e até aranhas em outras partes do mundo, muitas vezes atribuídas a esses redemoinhos violentos. No Japão, por exemplo, já foi registrada chuva de sapos em 2009. Em 2010, na Austrália, moradores de uma cidade pequena viram milhares de aranhas descendo do céu. A natureza é definitivamente mais estranha do que a ficção. Mas há um problema com essa teoria no caso específico de Ioro. Não há registro de lagos ou mares próximos o suficiente que contenham os tipos exatos de peixes que caem em Ioro. Além disso, trombas d'água geralmente lançam os animais de volta em áreas costeiras e não centenas de quilômetros para o interior. Outra teoria propõe que os peixes estariam, na verdade, escondidos em cavernas subterrâneas ou em buracos profundos, entrando em um estado de dormência por meses, como alguns anfíbios fazem, e ressurgindo à superfície com as chuvas torrenciais. Mas essa hipótese também é controversa. Como tantos peixes apareceriam de repente em tantos lugares da cidade, todos ao mesmo tempo? E então, voltamos ao mistério. Para os moradores, não há muita dúvida. É milagre. Muitos veem a alúvia de Peces como um presente divino e uma bênção que alimenta famílias carentes.
Após a tempestade, as ruas ficam cheias de gente recolhendo os peixes em baldes e panelas. As crianças brincam, os adultos cozinham. É um verdadeiro evento comunitário. E, para comemorar todo ano, a cidade organiza o Festival de la Lluvia de Peces, com músicas, desfiles, pratos típicos à base de peixe e muitas histórias sobre o fenômeno. Mas o que talvez você não saiba é que o governo hondurenho reconhece oficialmente a chuva de peixes como parte do patrimônio cultural da nação. E não são apenas os moradores que acreditam. Cientistas do mundo todo já foram até lá para estudar o fenômeno. E até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente como ou por que isso acontece com tanta regularidade. Em 1970, uma equipe da National Geographic passou semanas em Iorô, tentando capturar o momento exato da chuva de peixes. Embora não tenham visto os peixes caindo do céu, encontraram centenas deles vivos nas ruas molhadas depois de uma tempestade intensa. Analisaram a anatomia, o tipo de água no organismo e não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva. Já em 1998, um grupo de pesquisadores da Universidade Nacional Autônoma de Honduras recolheu amostras e concluiu que os peixes eram de água doce, mas não conseguiram identificar de qual rio ou lago vinham. Alguns teóricos da conspiração sugeriram até a possibilidade de experiências militares secretas ou alterações climáticas induzidas. Mas até hoje, essas ideias não passam de especulação. Então, o que podemos concluir? A Lluvia de Peces é um daqueles raros fenômenos em que ciência e fé se encontram. Por um lado, temos os dados, as investigações, os estudos meteorológicos. Por outro, temos uma comunidade que acredita no milagre, na tradição oral, nas histórias passadas de geração em geração. E mesmo com toda a tecnologia disponível, ainda não conseguimos entender tudo. Talvez o mais fascinante de tudo seja justamente isso, o mistério. O fato de que, em pleno século XXI, em um mundo hiperconectado, ainda existam fenômenos que desafiam a lógica, que nos fazem parar e pensar. E se nem tudo puder ser explicado, e talvez tudo bem se não pudermos explicar, porque há algo profundamente humano em encontrar beleza no inexplicável, em ver um céu escuro se abrir em tempestade e de repente o impossível acontecer. Peixes caindo do céu, a fome dando lugar à fartura, o medo se transformando em celebração. Iorô é, antes de tudo, um símbolo, um lembrete de que a natureza, ou talvez algo além dela, ainda guarda segredos que desafiam nossa compreensão. Então, da próxima vez que você olhar para o céu em um dia nublado, pense em Iorô e se prepare, porque em algum lugar do mundo pode estar prestes a chover peixe. E se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.